E você que está acompanhando aqui com a gente, vamos falar agora também a respeito do direito dos animais. E para conversar com a gente aqui, temos a doutora Júlia Nunes Machado, delegada aqui para conversar justamente desse tema aí que é tão importante nesse dia de hoje, se pensar a respeito disso, né? Muita coisa tem mudado e o pessoal cada vez mais tem ficado mais consciente quanto a isso. Doutora Júlia, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde. Fico muito agradecida pelo convite, por falar num tema em voga na atualidade e que vem crescendo os debates nas redes sociais, principalmente por tantos atos de maus tratos que a gente vê e a população fica estarrecida. Então é uma boa oportunidade para a gente debater o tema e conscientizar a população do que ela pode fazer para proteger os animais. Muito bem. E doutora Júlia, já perguntando aqui, quanto, vamos dizer assim, a parte legal, né? O que, vamos dizer assim, se tem de concreto aí que é protegido pela lei aqui no Brasil quanto ao direito dos animais? Certo. Olha, o nosso ordenamento jurídico possui como principal a Constituição Federal. E nela, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, qualquer pessoa pode consultar através do Google, ela já prevê uma regra que veda, promova, que submeta os animais à crueldade. Depois da Constituição Federal, a gente tem uma lei de proteção do meio ambiente, que no artigo 32 criminalizou qualquer ato de maus tratos aos animais, ou seja, praticar qualquer ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais ou matar animais é considerado crime no Brasil, embora a lei seja um pouco benevolente com a pena a esse tipo de infrator. Por quê? Ela prevê só uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano de cadeia, além de uma multa. E isso impede que o delegado de polícia, quando flagra uma pessoa que maltratou um animal, de mantê-lo preso, mantê-lo na delegacia e, inclusive, a lei não permite que a gente arbitre uma fiança para ele. Então, nem isso ele vai pagar. O que ele vai fazer? Quando uma pessoa é flagrada praticando crimes de maus tratos, ela vai ser conduzida à delegacia de polícia, ela vai ser autuada, só que o delegado tem que lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, vai colher a assinatura desse infrator, porque ele tem o direito, pela lei, de assinar um termo de compromisso de comparecimento ao juizado especial criminal e sair livre naquele mesmo dia. Mas isso é importante alertar. Isso não quer dizer que ele não vai ser punido, que ele não vai ser investigado, que ele não vai ir para uma audiência criminal. Só quer dizer que ele vai poder se livrar solto no mesmo dia que cometeu o crime, mas ele vai responder um processo criminal perante o juizado especial criminal. Falando a respeito dos maus tratos, né? Você citou algumas tipificações aqui, mas quais são os mais recorrentes aqui, pelo menos no que nós temos acompanhado aí, que sempre estão nas manchetes aí de tipos de maus tratos que mais acontecem? Olha, é importante dizer, primeiro, que maus tratos não é só aquele físico, que a gente veja a olho nu o sangue do animal. Maus tratos são todos e quaisquer atos que coloquem o animal em situação de sofrimento, isso físico ou psíquico. Então, é muito comum a gente ver tutores de animais que deixam o animal acorrentados em curto espaço, em pequeno espaço, deixam o animal passando fome, passando sede, tomando chuva, passando frio, passando calor excessivo. Todos esses atos são maus tratos. O que mais a gente vê, principalmente, são maus tratos de animais domésticos, cães e gatos. Mas os outros tipos de animais, principalmente para consumo, também sofrem maus tratos. Mas aí foge um pouco do debate aqui. O que a gente mais vê são mutilações em animais vivos, corte de orelha, corte de rabinho de cachorro, de gato. Isso é proibido por lei, inclusive pelo Conselho de Medicina Veterinário. Isso é uma atitude que nem o veterinário pode fazer se for para fins estéticos, somente para fins de tratamento. E, infelizmente, a gente vê atos terríveis que, assim, a qualquer pessoa choca, colocar fogo em animal, bater no animal com pauladas. São atos, assim, extremamente tristes e desumanos.
E o que importa é que a população ela tem que denunciar. Porque os casos de maus tratos, infelizmente, são subnotificados, ou seja, eles não chegam ao Estado, aos órgãos formais de controle da criminalidade, porque a população não denuncia, não se toma providências formais em relação àquele que matou um animal, que maltratou um animal. Então, é importante que a população denuncie na Polícia Civil, indo a uma delegacia. O Estado de São Paulo tem um mecanismo inovador, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Então, basta que você entre na internet, entre no site da Polícia Civil do Estado de São Paulo, vai ter um local específico no site, escrito Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, pela sigla DEPA. Você pode fazer a denúncia lá, inclusive anônima. Inicialmente, é importante que você se identifique para fazer o login no sistema, mas você vai ter a opção de colocar denúncia anônima, então você não vai ser identificado a respeito daquele caso de maus tratos que você está denunciando. É também possível que o cidadão disque 190, acionando a polícia militar, caso esse cidadão esteja vendo um ato de maus tratos e que necessite de uma atuação imediata da polícia para que aquele crime cesse. Então é importante também, a polícia militar tem obrigação de averiguar atos de maus tratos, porque é um crime como qualquer outro, e o cidadão tem o direito de acionar a polícia militar para que aquele ato seja impedido. É importante também lembrar que a gente tem o Ministério Público. Ele tem atribuição legal também para proteger o meio ambiente e nisso se enquadra a proteção dos animais. Então, caso os órgãos da Polícia Civil, da Polícia Militar não sejam acionados ou não tomem as providências legais cabíveis, o cidadão também pode acionar o Ministério Público para que intervenha de algum modo naquele ato de maus tratos e o infrator seja punido. Como eu disse, a proteção dos animais, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico, ela é ainda rasa. A pena é baixa. E há muitas campanhas, baixo-assinados, inclusive na internet, de que isso seja modificado, que o Congresso Nacional coloque em pauta o projeto de lei que visa aumentar a pena dos maus tratos. E assim a população veja que realmente aquele ato, quem praticar um ato desse, vai ser punido. Não só com uma pena tão baixa. Então, é importante que a população, mais uma vez, denuncie, tome providências, porque a omissão das pessoas faz com que muitos animais ainda sofram. Muito bem. E doutora, falando aqui a respeito, vamos dizer assim, você citou aqui, né, no caso, para que se cesse um maltrato, né, um crime que está sendo cometido ali, no caso de se ligar para a polícia, tudo. A polícia, ela poderia, vamos dizer assim, intervir, às vezes até entrar na casa da pessoa, tentar, vamos dizer assim, livrar ali o animal daquele sofrimento, ou às vezes no caso da pessoa tá viajando, tudo, ela deixou o cachorro lá, de alguma forma que ele está sofrendo ali, tudo, poder entrar, retirar, mesmo sem o dono da casa, tudo. Como que funciona, doutora? Com certeza. A Polícia Civil ou Polícia Militar, ela tem obrigação legal de intervir. Não é que ela pode, ela deve intervir. Havendo crimes de maus tratos, havendo flagrante delito, ou seja, aquele crime está sendo cometido naquele momento, ela tem que intervir e ela tem, sim, o amparo legal de entrar naquela casa e livrar o animal daquele ato de maus tratos. A polícia deve fazer isso. Muito bem, então fica bem claro aqui para o pessoal. Também nós temos aqui algumas mensagens do pessoal que está mandando aqui, que está acompanhando a gente aqui. O doutor Gabriel Meira colocou aqui: parabéns, doutora Júlia, pelo maravilhoso trabalho que faz em defesa dos animais. Também a Márcia Mendes colocou: parabéns, doutora. O Eduardo Codorna Prando, nosso vereador aqui da cidade, colocou: parabéns, doutora. E a Fernanda Neri colocou: parabéns, Júlia, grande ativista, protetora e atuante na causa animal. E doutora, falando justamente a respeito das pessoas que atuam, protetores, principalmente protetores independentes, tudo, né? Existe, vamos dizer assim, uma orientação para que muitas vezes na sede ali de ajudar o maior número de animais, tudo, existe todos uns parâmetros que tem que ser adotados, né? Uma estrutura que tem que ser montada diante disso, tudo. E existe, vamos dizer assim, algo que os oriente nisso? Sim. Os protetores de animais, aqui em Itapetininga, eu tenho maior conhecimento, porque eu também sou uma protetora e acabo tendo contato direto, tanto com as ONGs aqui de Itapetininga, quanto os protetores independentes. Infelizmente, o que está acontecendo? Poucas pessoas estão fazendo muito.
E isso sobrecarrega todo mundo. O que a gente precisa na proteção animal, como em qualquer causa solidária que a gente queira mudar esse estado de coisas, o que a gente precisa? A gente precisa de muita gente fazendo pouco. E assim ninguém fica sobrecarregado. Então, é necessário que um protetor tenha consciência dos cuidados que ele vai ter com o animal quando se resgata, os cuidados médico-veterinários, cuidados com ração, com água, com um local minimamente limpo e adequado para o animal permanecer. As ONGs, como eu disse, eu conheço a Fernanda, inclusive ela está à frente da UIPA agora, faço parte da SOS Animais. Infelizmente, estamos abarrotados de animais. Somando a quantidade de animais que estão nas ONGs, na Minha Dot também, temos quase 1.000 animais para adoção, entre cães e gatos, e a UIPA ainda tem animais de grande porte. Entre os protetores independentes que eu conheço, tem protetor que tem mais de 50 animais. Então, e eles dependem muito de doações das pessoas. Então, aquelas pessoas, olha, eu não consigo resgatar um animal, mas eu consigo ajudar um animal ou um protetor, eu consigo doar um saco de ração por mês, ou eu consigo doar remédios que um animal está precisando. Então, é importante que cada um faça um pouco, assim ninguém fica sobrecarregado. E, assim, é muito importante esse espaço para a gente agradecer também os médicos veterinários da cidade que acabam fazendo parcerias com as ONGs, sabem também das dificuldades financeiras dos protetores independentes e acabam auxiliando, né, nessa missão. Porque a gente acaba tomando isso na vida como uma missão, que a gente também quer salvar vidas, a gente quer livrar os animais de sofrimento. Então, é importante que todo mundo colabore, seja com um saco de ração, seja com remédio, seja ajudando a pagar a conta do veterinário, comprando rifa, cada um pode fazer um pouco. Todo mundo pode ajudar alguém de alguma forma, inclusive levando alimentos para esses protetores independentes, que muitas vezes acabam não comendo para dar ração para os próprios animais. É importante isso, então. Cada um tem que ter a consciência do que pode fazer e dar os cuidados necessários, médico-veterinários e de alimentação e água para os animais que resgatarem. Muito bem, e o Douglas Henrique de Freitas, ele manda aqui uma pergunta, ele gostaria de pedir algumas dicas, né, para o caso de encontrar animais nas ruas, o que poderia ser feito, principalmente no caso dele não poder, vamos dizer assim, ele mesmo cuidar, assumir a responsabilidade sobre aquele animal. Você citou aqui que as instituições aqui da cidade às vezes estão muito sobrecarregadas, cheias, tudo, é uma situação que tem como sair dela, assim, fazer o melhor naquele momento? Então, cada um que se depara com um animal nessa situação de pedindo socorro, né, é importante que resgate. Mas, como eu disse, tem que ter a mínima noção da responsabilidade que está assumindo naquele momento. Olha, eu não consigo resgatar. O que eu posso fazer? Tirar foto, vídeo, mandar para amigos das redes sociais, pedindo, olha, você pode me ajudar com um pouco? Eu quero resgatar, eu quero ajudar esse animal. Você tem como conseguir um veterinário que me dê um desconto na consulta, no tratamento? Ou se eu resgatar agora, você consegue me ajudar com ração? É importante que a população haja, porque assim, as pessoas que estão nas ONGs são voluntárias. São pessoas como a gente, como eu, como você, como, né, o Douglas. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Olha, eu não tenho onde colocar o animal, não posso fazer nada. Você pode, em último caso, ligar para as ONGs e pedir justamente essa orientação. Olha, eu não consigo resgatar, eu não tenho onde colocar. Mas se vocês resgatarem, eu pago o veterinário, eu já deixo pago, eu pago a ração. Tem como você me ajudar ou alguém que dê um lar temporário para esse animal? Então é importante que ele haja de alguma forma para não deixar o animal perecer. Porque, infelizmente, o que acontece? Eu vejo um animal na rua e penso, não, alguém vai ver e vai fazer alguma coisa. E muitas vezes eu falo, quantos resgates de animais nas ruas que ficaram padecendo dias e dias atropelados e morreram ali na vala da calçada porque ninguém resgatou. Porque todo mundo passa e fala, alguém vai fazer alguma coisa, mas não, infelizmente não. Muita gente vai passar pelo animal e vai pensar a mesma coisa e ninguém vai agir. Então a orientação que eu dou é a seguinte, tente de alguma forma ajudar. Seja publicando nas redes sociais, pedindo ajuda, se comprometendo a dar lar temporário, se comprometendo a adotar depois, ou pagar a castração, ou doar ração. Sempre você vai achar alguém que ajude você naquele momento. Então, é importante que você haja, que não deixe o animal sofrendo
e que conte com a solidariedade da população, porque tem muita gente disposta a ajudar e não sabe como. Muito bem, e também nós temos aqui um recado da Marina Fogaça, ela coloca parabéns, doutora Júlia, sempre envolvida com a Casa Animal, um exemplo. Também nós temos o Tony Guardinha, que colocou aqui parabéns para as pessoas das ONGs aqui de Itapetininga que cuidam dos animais abandonados. Então é sempre uma preocupação, é sempre um assunto que nós trazemos aqui no Telescópio. E doutora Júlia, falando agora também aqui, acho que algo que chamou muita atenção, acho que foi uma das sessões da Câmara de Itapetininga aqui mais lotadas, né, que foi a respeito aí da revogação, né, da lei municipal que proibia rodeios aqui na nossa cidade, né. Muito do que foi levantado ali é que existe uma lei federal, que seria a lei 13.364, que coloca como uma expressão artística, cultural e um patrimônio imaterial da cultura nacional. Mas existe também toda a discussão aí do direito dos animais, né. Existe algo que, vamos dizer assim, os defensores, aqueles que militam aqui pelo direito dos animais de Itapetininga, eles poderiam fazer mesmo com essa revogação desta lei aqui na cidade? Então, essa questão da revogação da lei que proibia o rodeio e qualquer outra prova de laço que envolva sofrimento animal foi um grande retrocesso para a cidade, um grande retrocesso para a proteção animal nacional. E o que acontece? Em 2013, quando a lei que proibiu o rodeio foi aprovada, também foi feita muita campanha, audiências públicas, campanhas nas redes sociais, com os vereadores, e com muita alegria e muito esforço, conscientização, a gente conseguiu proibir. Né? Com o decorrer dos anos, novos vereadores tomaram a frente aí da Câmara Legislativa e, infelizmente, houve uma movimentação ali nos bastidores por poucas pessoas que detêm um certo poder econômico e conseguiram revogar essa lei. Foi uma votação apertada, foi muito debate e, infelizmente, foi revogada. Mas isso não impede que a gente judicialize, ou seja, leve ao Poder Judiciário provas que venham a ocorrer futuramente aqui no município e que a gente impeça isso. Por que eu digo isso? Porque assim como a vaquejada, assim como rinhas de galo, os rodeios são intrinsecamente provas que submetem os animais à crueldade. Isso porque são utilizados inúmeros instrumentos nessas provas em que os animais tentam de todas as formas se livrar desses instrumentos que causam dor e sofrimento, seja físico e seja psicológico. E não é porque a lei foi revogada que os animais deixaram de sofrer. Uma coisa são vereadores, políticos, utilizarem da lei como artifício para atender interesses econômicos, e outra coisa é mudar a natureza dos animais. Os animais foram reconhecidos pela ciência. E aqui não estou falando porque eu sou protetora. Tem documentos internacionais, tem a Declaração de Cambridge, tem laudos veterinários reconhecendo que os animais têm consciência, que os animais são seres sencientes. E o que são sencientes? São seres que são capazes de sofrer. Então foi reconhecido pela ciência, pela medicina veterinária, que os animais são capazes de sofrer. E uma lei, ela não pode mudar a natureza disso. Então, o Supremo Tribunal Federal, em 2016, 2017, já sedimentou que as vaquejadas são intrinsecamente causadoras de maus tratos e não devem ocorrer no país. Já também se manifestou sobre as rinhas de galo. O Estado de São Paulo tem o Código de Defesa de Proteção Animal, em que em um artigo, eu não me recordo o número agora, ele proíbe no estado todo provas de rodeio, vaquejada, laço, só que, infelizmente, esse único artigo está com a vigência suspensa. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a vigência desse artigo para que seja julgada uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito desse artigo, justamente para que seja sedimentado se essa prova de rodeio, laço, ela vai poder ocorrer no estado de São Paulo ou não. Então, por enquanto, essa matéria fica sendo regulamentada pelos municípios no estado. E aqui no estado de São Paulo, são diversos municípios que conseguiram, por lei municipal, proibir os rodeios. Mas, e como Itapetininga era uma delas, mas agora foi retirado. Mas, como eu disse, isso não impede que os protetores de animais, que as ONGs e também o Ministério Público, que é um órgão muito importante na proteção animal, intervenha, peça ao judiciário para que esse tipo de prova não ocorra.
ou que, ao menos, os instrumentos de maus tratos não sejam utilizados nessas provas. Porque assim, o que vai ocorrer? As provas não vão acontecer. Porque não há boi, cavalo que vai continuar pulando e correndo com aquela velocidade sem o uso do sedem, sem o uso das esporas rombas, porque a lei permite, essa lei federal que você citou, permite que seja utilizado o sedem que não cause ferimento no animal. O que é o sedem? É aquela corda que eles amarram na parte traseira do animal para que pressione os órgãos internos e ele pule daquela forma para que o participante daquela atividade ali caia, fique mais segundos em cima do animal. As esporas também são permitidas. Ou seja, é permitido que aquele indivíduo fique explorando a barriga do animal. Só que a lei permite que a espora seja romba, seja redonda, para que não corte o animal. Mas isso não quer dizer que o animal não esteja sofrendo. Isso não quer dizer que não fique lesionado o animal na parte interna. E nós já temos laudos veterinários a respeito também dessa questão. Então, é importante que os órgãos que têm atribuição legal para isso impeçam que esse tipo de prova ocorra. E também, inclusive, que essa lei que foi revogada também seja declarada inconstitucional. Mas isso é uma batalha judicial que é necessário que os órgãos com atribuição legal vejam, analisem o que compensa ou não levar ao judiciário, e a gente espera que essas provas não ocorram e que os animais não sofram. Mas já fico alerta, caso elas ocorram, o que a população que defende os animais, que entende que o rodeio causa maus tratos, o que a população pode fazer? Ela pode coibir, ela pode não participar, não ser plateia de atos que incitem a violência e a crueldade. Então, a maior manifestação política que a gente pode ter agora é não participar, é não financiar esse tipo de prática. Muito bem, doutora, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Tá? Antes só, deixa eu trazer aqui mais alguns recados. O César Henrique colocou aqui parabéns pela entrevista, parabéns à doutora tirar as dúvidas aqui, esclarecer melhor a causa animal. O Gabriel Meira perguntou aqui pra gente, ele pediu, né, Guto e TV Itapê, se puderem disponibilizar a entrevista separada para que os defensores dos animais possam compartilhar, ficariam muito agradecidos, e vai estar sim, vai estar disponível. Então você que está acompanhando aqui com a gente, na página do Facebook da TV, no Instagram e também no YouTube aqui da TV, nós teremos a entrevista então separada aí que o pessoal possa compartilhar, possa levar também essa entrevista aí para mais gente. Doutora, muito obrigado. Se tiver alguma consideração final aqui ainda, mais algum dado que gostaria de trazer aqui pra gente, fica só o agradecimento da TVI aí para toda essa grande entrevista mesmo, que trouxe muita informação aqui pro pessoal. Eu que agradeço mais uma vez, como eu disse, a oportunidade de trazer à tona esse assunto e incentivar a população a agir para proteger os animais e não só curtir ou compartilhar fotos. Lógico que isso é importante, porque a gente precisa dar publicidade a essa causa e a gente precisa incentivar as pessoas à prática do bem e, inclusive, financiando coisas boas, não financiando coisas ruins, tanto para as pessoas quanto para os animais. Então, o meu recado é esse: ajam, não fiquem omissos, temos a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, e não deixem que esses casos sejam subnotificados, porque a gente precisa também de estatística para que o governador do estado de São Paulo, para que os prefeitos tomem providências legais e essa situação seja modificada. A gente consiga melhorar a situação da proteção animal, não só em Itapetininga, mas no Brasil como um todo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, doutora. Então, conversamos aqui com a doutora Júlia Nunes Machado, ela que é delegada também, falando um pouquinho sobre o direito dos animais aqui pra gente, algo bastante esclarecedor também nesse momento.